Finalmente, boas notícias para o torcedor vascaíno. Marlon Gomes e Andrei Santos ficarão mais tempo no Gigante da Colina. Você não está entendendo? Fica tranquilo que eu vou te contar aqui agora nesse Acorda Vascão. Envolve CBF, Seleção Brasileira, e a gente vai trazer tudo a você aqui agora. Além disso, falar também sobre reforço. Será que tem atacante chegando aí no Vasco da Gama? Quarta-feira houve um depoimento de um atacante do América Mineiro, que disse que um clube aqui do Rio de Janeiro estaria perto de acertar a sua contratação. Será que esse clube é o Vasco da Gama? A gente vai falar sobre isso, além dessas muitas outras novidades, novo uniforme, tem jogador aí chamando a atenção do técnico Maurício Barbieri e muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado de tudo o que acontece no nosso Vasco da Gama, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Queremos muito mesmo chegar aí aos 90 mil inscritos, então é claro, já conto com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e além disso, principalmente se você curte o nosso conteúdo, não saia daqui sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E também, é claro, aqui embaixo, ative o sininho de notificação e deixe nos comentários. O Matheus Gonçalves, atleta que a gente vai falar já aqui durante o vídeo, seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu já quero começar falando exatamente da situação do atacante Matheus Gonçalves. Para quem não conhece, ele é um atacante aí até de meia idade, não tão jovem, mas também não com uma idade muito avançada. Um atacante de 28 anos, que hoje pertence ao América Mineiro. Com a camisa do América Mineiro, ponta direita, 66 quilos e 1,72 m, tem 5 partidas e nenhum gol marcado e apenas uma assistência. Além do América Mineiro, ele tem passagem também por Cerro Porteño, em 2 temporadas, 21 e 22, Ceará, Fluminense, Sport, Tijuana, Toluca, Chiapas e Pachuca do México, e também Santa Rita e Vitória de Guimarães, em Portugal. Um jogador bastante rodado aí de fato na sua carreira, e nesses últimos dias aí tivemos algumas informações sobre o nome desse atleta. E qual é a situação, torcedor? No caso, nesta última quarta-feira, em uma partida de Libertadores, não, perdão, de Sul-Americana, o Matheus Gonçalves deu uma entrevista. O atleta que ficou de fora aí nessas últimas partidas, ele acabou sofrendo uma lesão na coxa e foi relacionado a apenas 6 jogos nessa temporada, participou de apenas 5 e não fez nenhuma partida completa. Após o término do jogo, ele falou que realmente era importante estar de volta ao grupo, após uma lesão na posterior, disse que também está bem tranquilo com relação a dores, a lesão, não ficou nenhum resquício aí do período que ele passou fora dos gramados. Porém, a frase que mais chamou a atenção foi uma frase em que o atacante revelou à Rádio Super. Ele foi questionado após a partida e respondeu assim, abre aspas, estou com 2 propostas na mesa, entre hoje e até domingo vou definir a minha situação. Pareceu um clube da Série A que veio pesado, o que posso falar que é do Rio de Janeiro. E, meus amigos, sabemos muito bem da carência que o Vasco tem no setor ofensivo, ainda mais se tratando de um atleta que é ponta. O Vasco procura um atleta da posição para o seu ataque, um jogador rápido, um jogador de beirada de campo, e o Matheus Gonçalves é exatamente esse nome. E 2 informações surgiram nestas últimas horas. A gente, é claro, vai apurar durante essa sexta-feira, mesmo sendo feriado, a gente vai correr atrás da notícia. Porém, uma informação do Lucas Pedrosa é que nem Vasco e nem Botafogo estariam interessados na contratação do Matheus Gonçalves, o que seria um caminho normal, né? Pensar que o Flamengo estaria indo atrás do Matheus Gonçalves, na minha opinião, é uma loucura, e o Fluminense também por já ter jogadores ali para aquele setor de campo. Então sobra Vasco e Botafogo, que são 2 clubes hoje do Rio de Janeiro, né, que estão aí à procura de atletas para o setor ofensivo, estão à procura de atletas para compor elenco. Pedrosa deixou bem claro que não era Vasco e Botafogo, mas outra informação que surgiu é que de fato o Vasco se interessou pela contratação do Matheus Gonçalves. E além disso, o Vasco ainda teria a concorrência de 2 outros times, o Sport e Vitória da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, até o momento, nenhum desses 3 clubes teriam apresentado uma proposta oficial pelo jogador junto ao seu empresário. Mas agora é esperar.
Com toda certeza, volto a repetir, será uma sexta aí bastante movimentada, bastante agitada, com relação principalmente à informação sobre o Matheus Gonçalves. Eu vou fazer de tudo para ir atrás da notícia e trazer a vocês. O que posso confirmar é que o atleta, de fato, disse que tem clube aí do Rio de Janeiro forte atrás de sua contratação, e sabemos também da carência que o Vasco tem no setor ofensivo e também da confirmação do Paulo Brax que peças irão chegar até o final da janela. Se é o Matheus Gonçalves ou não, tudo depende de como irá acontecer, mas é um jogador que está muito provavelmente sendo transferido de clube nesses próximos dias. Vale a pena contratar o Matheus Gonçalves? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E, gente, passando para outro assunto, né? Antes da gente prosseguir, falar sobre Galarza, falar sobre Estrela, quero falar sobre uma informação muito interessante e importante aqui agora a vocês. E se trata, de certa forma, sobre reforços. Reforços que já estão dentro do Vasco, mas não deixam de ser reforços. Pois ontem a CBF anunciou algumas trocas aí na convocação para amistosos da seleção sub-20. A gente havia falado para vocês que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro não deixaram o Ramon Menezes convocar seus atletas para a seleção sub-20. Como, por exemplo, vários jogadores aí são de sub-20, Flamengo, Fluminense, do próprio Palmeiras, caso de André, que é um atleta sub-20, caso de Matheus França, Matheus Gonçalves, também do Flamengo, 2 atletas sub-20. Muitos outros jogadores aí de Atlético, Palmeiras também, que poderiam estar aí sendo convocados pelo técnico Ramon Menezes. Na lista inicial, os nomes do Andrei e do Marlon Gomes apareciam, mas o Vasco ainda não havia dado uma resposta sobre a situação desses 2 atletas na seleção sub-20. Porém, o Vasco deu a sua resposta, e tudo indica que o Vasco não liberou nem o Andrei, nem o Marlon para a seleção brasileira sub-20. Segundo informações aí, o Vasco teria se posicionado e exatamente por esse motivo a CBF anunciou as trocas na convocação para amistosos da seleção. Marlon Gomes e Andrei foram desconvocados da seleção brasileira. Uma notícia boa, cara. Gostei muito, porque na boa, o Andrei, que foi titular da seleção brasileira, meus amigos, não pode ser titular, não pode nem sequer, na minha opinião, ser convocado para uma seleção sub-20. Ele foi titular da seleção brasileira profissional. O que ele vai fazer na seleção brasileira sub-20? É muita falta realmente de noção daquilo que é o correto. Essa é a minha opinião. Inclusive, eu acho difícil, após isso, o Andrei até ir ao Mundial. Vamos ficar de olho. O Mundial vai acontecer no mês de maio e quem sabe, né? Dependendo do posicionamento do Vasco da Gama, o Andrei não vai para o Mundial também, fica mais tempo vestindo a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro até a 13ª, 14ª rodada, até o início da próxima janela de transferência. E o Marlon também. Marlon, mesmo não sendo um jogador hoje da seleção brasileira profissional, é um atleta que tem a sua importância para o elenco profissional do Vasco da Gama. Então, se ele tem a sua importância numa competição de alta competitividade, que é o Campeonato Brasileiro, o que o Marlon vai fazer disputando amistosos pela seleção brasileira sub-20? Vai acabar caindo de nível, né? Hoje, com toda certeza, um profissional que atua pelo Brasileirão tem um nível de competitividade maior do que um profissional que vai disputar jogos pela seleção brasileira sub-20. Então o Vasco fez a escolha correta, deu uma trava e exatamente por esse motivo, Andrei e Marlon ficam aí de fora da convocação. E, gente, antes de entrarmos aí no assunto sobre 2 atletas, só falar sobre lançamento aí de algumas camisas, né? Ontem o Vasco lançou essa nova camisa, foi linda demais, uma camisa inclusive que teve a participação do Marcelo Azalim, o antigo designer do Vasco. Ele fez essas 2 peças do Vasco da Gama, tanto esse uniforme branco quanto também o uniforme preto, que deve ser lançado nesses próximos dias. Mas uma linda camisa, um lindo uniforme do nosso Cruz Maltino. E além disso, ontem também o Vasco lançou algumas novas regatas no modelo da camisa 3, regata branca, regata preta e regata vinho. Regatas também que ficaram muito bonitas. O trabalho do Vasco aí segue de impressionar. As camisas do Vasco seguem impressionando. E com toda certeza será um sucesso de vendas, como vem sendo todas as camisas e uniformes do Gigante da Colina. E, gente, para finalizar o vídeo aqui, falar sobre 2 situações. A primeira é uma situação muito legal, inclusive, não é importante, mas é legal. Se trata do Guilherme Estrela. O Guilherme Estrela, que é um atleta do Sub-17, era pelo menos na última temporada, atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas acabou se lesionando. Ele ficou fora dos gramados durante um tempo, mas já vem voltando aos treinos. E inclusive nesse tempo que ele ficou de fora, ele voltou totalmente diferente. Ganhou realmente uma massa muscular muito alta, muito forte, aliás.
muito grande a massa que parece que o Guilherme Estrela desenvolveu nesse pouco período de tempo, e com toda certeza é uma das grandes joias, uma das grandes promessas da nossa base. A gente espera que esse período, espaço de tempo que ele ficou de fora, ausente devido à sua lesão, não venha atrapalhar o desenvolvimento desse grande jogador que promete muito da base Cruz Maltina. E, gente, para finalizar o vídeo, só uma informação rápida aqui, que é sobre o Matias Galarza. Galarza vem impressionando nos treinos. No último amistoso contra o Tupi, se eu não me engano, na terça ou na segunda-feira, o Vasco venceu pelo placar de 5-1 com o elenco reserva. Matias Galarza naquela partida meteu 3 gols. O Galarza chegou na última semana, ele foi convocado pela seleção do Paraguai para alguns amistosos, voltou com moral e voltou já guardando 3 gols contra o Tupi. E segundo informações aí, o Galarza tem impressionado bastante, tem treinado bem, tem ganhado pontos nesse momento com o técnico Maurício Barbieri, e principalmente além das sessões de treinos que ele vem impressionando, os pontos também que ele vem ganhando é pelo bom desempenho que a comissão acreditou que ele teve durante o Campeonato Carioca. Então, meus amigos, não estranhem se o Galarza aparecer aí de uma maneira mais evidente durante o restante da temporada. Você também acha que o Galarza merece o seu espaço? Sempre falei da intensidade do jogador. Sempre falei que ele não era um jogador inteligente, mas nunca também o critiquei a ponto de achar que ele não poderia merecer uma vaga. Intensidade, meus amigos, para um futebol como é hoje moderno, é o que não falta no paraguaio volante Cruz Maltina. Mas deixe a sua opinião nos comentários se você acha que ele merece um pouquinho mais de espaço no meio-campo do Vasco. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira da paixão. Amanhã não, hoje, né? No Boa Noite Gigante, Fala Gigante, estaremos de volta amanhã também, domingo também. Como sempre, muitas informações do Vasco para vocês. Porque vamos, fiquem com Deus. Como sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.